Olá, mulheres! Bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja aí com você, no seu lar, no seu trabalho, com seus filhos, com sua família. Oh, glória! Chegou a sexta-feira, nosso último dia de devocional nesse tema, metanoia. Amém? Nós vamos seguir com este devocional que tem sido bênção nas nossas vidas. Se você perdeu alguma mensagem essa semana, volte aí no YouTube, estão todas gravadas lá. Seja edificada em nome de Jesus. Né? Esse devocional do nosso grupo Pérolas tem o objetivo mesmo de abençoar a sua vida, de edificar mesmo a sua vida, de colocar você mesmo nos trilhos do caminho do Senhor, entender de fato o que Ele tem para você, né? E que através da palavra o Senhor venha renovar a aliança na sua vida, amém? Esta semana nós falamos sobre a metanoia, que é uma mudança, uma transformação na mente, né, que acaba acarretando na nossa conduta, no nosso caráter, rumo a um processo de santificação, a qual Deus espera de cada um de nós, né? Na segunda-feira, então, nós falamos sobre a necessidade de conhecermos a Deus para que nós não venhamos a errar, né? Porque Ele diz na sua palavra que nós erramos por falta de conhecimento, né? Nós erramos por não conhecê-lo. Na terça-feira falamos a necessidade de reconhecermos e confessarmos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Na quarta-feira falamos sobre a necessidade de nos arrependermos, que o reconhecimento nos leva a este lugar de arrependimento, quando somos confrontados ali diante de reconhecer os nossos erros, somos levados ao arrependimento. Ontem, na quinta-feira, falamos sobre a metanoia, né? Falamos a necessidade de mudarmos a nossa mente, né? E a decisão de sermos transformadas mesmo através da palavra de Deus, e quando deixamos e reconhecemos de fato os nossos erros, as nossas falhas, limpamos o nosso coração e deixamos o Senhor nos transformar. E hoje nós vamos falar, para nós finalizarmos esse tema de metanoia, mas é um tema, né, muito intenso e extenso, né? Ficaríamos muito mais de uma semana falando sobre isso, sobre o convite mesmo à transformação. O Evangelho de Jesus nos convida a viver uma vida de transformação, né? O Evangelho, quando nós vemos um crente que continua com as mesmas práticas do velho homem, essa pessoa não vive e não viveu a metanoia do Evangelho de Cristo, né? Então, é algo muito convidativo, é algo que ou é 8 ou é 80, não é assim que se fala lá fora. Então, ou você vive o Evangelho e você vive uma transformação, ou você realmente não está vivendo o Evangelho de Cristo. É o Evangelho de qualquer outra coisa ou pessoa, mas não é de Jesus, né? Então, todas aquelas pessoas que se encontraram com Jesus e passaram a viver com Jesus, elas viveram uma metanoia. Elas de fato se arrependeram, reconheceram os seus pecados, se arrependeram, passaram a viver com Ele, porque conheceram a Ele e é irresistível você conhecer Jesus e você deixar Ele para trás. Não, você vai conseguir, você vai entender que é necessário andar com Ele. E todas as vezes que você se deparar e ver como Ele age, como Ele agiria, e você constantemente vai viver nesse lugar de arrependimento e olhar para você e vai falar, nossa. E hoje
Eu quero falar com você a respeito de deixar agora o passado e seguir adiante. Porque muitas pessoas, diante desse processo de arrependimento, de reconhecimento, ficam presas ao que fizeram, ao que deixaram de fazer e ficam imaginando como seria se não tivesse consertado algo, se não tivesse avançado e ficam paralisadas no passado. E o convite hoje é para que você saia deste lugar. Porque se você conheceu a Cristo, se você reconheceu a necessidade de andar com Ele, se arrependeu dos seus erros, dos seus pecados, está exercitando uma metanoia na sua vida, você não pode ficar paralisada nesse lugar. Você tem que avançar. Isso é um conselho do apóstolo Paulo, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 13 e 14, que vai dizer assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Isso é um conselho de Paulo, é uma fala de Paulo. Paulo viveu isso. Ele estava falando isso ali aos filipenses. Às vezes nós podemos nos sentir presos ao passado, as coisas que fizemos ou que foram feitas para nós. Lembra que nós falamos isso na terça-feira? Podemos carregar o peso das nossas culpas, os nossos erros, os nossos fracassos. E isso, irmãs, pode impedir o nosso crescimento e avanço na nossa jornada com Deus. Mas a Bíblia nos lembra que é importante esquecer o passado e olhar para a frente, olhar para o futuro que Deus tem para nós. Nós temos que, eu costumo dizer que o nosso passado a gente só tem que olhar para ele e é o retrovisor espiritual da nossa vida. Quando a gente estiver lá na frente, a gente olhar e falar assim: Senhor, muito obrigada. Tem que servir de gratidão. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo e o Senhor vai fazer. Por tudo que o Senhor nos livrou lá atrás. Nós não podemos ficar lá presa. Eu costumo dizer que nem para frente a gente tem que olhar. Contrariando aqui o apóstolo Paulo, mas não é nem contrariando, porque aqui ele manda nós avançarmos adiante, avançarmos para o alvo. Mas quando a gente paralisa, olhando até para o futuro, né, de acordo com o que nós estamos talvez vivendo, o cenário presente, a gente já fica ansioso com o que está por vir. Mas talvez você esteja num cenário não muito favorável, um cenário de deserto, e talvez você, pensando em olhar para frente, isso pode te paralisar também, te deixar ansioso. Mas só prossiga, faça aquilo que o apóstolo Paulo está te orientando a fazer, avance, vai caminhando. Não fica paralisado nem no passado e nem naquilo que você pode encontrar no futuro. Não, só caminhe. Não para, minhas irmãs. Não pare. Em Filipenses 3, onde acabamos de ler, o apóstolo Paulo fala sobre como ele tinha uma lista impressionante de realizações na sua vida religiosa, mas que ele as considerava como esterco em comparação com o conhecimento de Cristo. Lembra que eu falei na segunda-feira? Quando nós passamos a conhecer Jesus, tem coisas que nós tínhamos como ideais na nossa vida, coisas que a gente falava: uau, isso eu vou viver. Quantas pessoas vieram diante de nós e falavam: não, você é muito nova, você precisa viver isso aqui, ó. Você vai ficar presa aí, lendo Bíblia o dia inteiro, conhecendo um Deus que você pode se entregar para Ele na sua velhice, né? Que é onde você não pode mais curtir a sua vida. Paulo tinha uma lista de coisas que ele achava importantíssimas, que ele precisava colocar na sua vida religiosa, porque ele vivia na perseguição de pessoas que ele achava que não vivia corretamente a religião do passado, as leis, né, que eram impostas, mas mais para
para trás, né? Antes, nos versículos 11 e 10, ele falava que ele considerava agora tudo aquilo como esterco, quando ele passou a conhecer a Deus, quando ele passou a conhecer Jesus. Ele percebeu que não importava o que ele tinha feito no passado, o que importava era ele seguir em frente, em direção a Cristo Jesus e a sua vontade para a sua vida, ao propósito que Deus tinha na vida dele. Então não paralise, irmãs. Para de ficar presa a essa lista que você acha talvez impressionante de coisas que você deve fazer e que você acha que é importante. Talvez você ainda não teve esse encontro com Cristo, mas volte lá a segunda-feira, passe a conhecer Jesus, medite nele de dia e de noite. Reconheça isso na sua vida, vá para este lugar de arrependimento, busque viver uma transformação, uma mudança na sua vida mesmo, a fim de proclamar Cristo através da sua vida e deixa tudo para trás. Viva uma nova vida em Cristo. Siga adiante, rumo a uma direção do que Deus tem para a sua vida. Qual o propósito que Ele tem para a sua vida, para a sua história. E viva ela. Esquecer o passado não significa que nós devemos negar as nossas experiências passadas ou evitar confrontar, né, os nossos erros e os fracassos. Não. Significa que precisamos aprender com eles, né? Lembra que eu acabei de falar? Olhar para o nosso retrovisor e agradecer ao Senhor por tantos livramentos, por tudo que Ele já está fazendo na sua vida hoje. Pedir e continuar pedindo ali perdão e perdoar a nós mesmos e aos outros e seguir em frente. Nós precisamos reconhecer que o passado não pode nos definir. Que Cristo tem um propósito nas nossas vidas e ainda que nós vivemos ali no erro tanto tempo, ainda assim o nosso Senhor, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso. Ele pega ali essa caixa de erros, de pecado, de situações que o diabo quer nos definir e nos jogar no inferno e nos condenar e usa para glorificar o nome dEle, porque vai servir de testemunho para você lá na frente. Quando olhamos para frente, podemos colocar nossas esperanças em Deus e em seu plano para as nossas vidas. Podemos buscar sua vontade e seguir seu caminho, confiantes de que Ele nos guiará para onde precisamos estar. Não precisamos ter medo do futuro, irmãs. Não precisamos estar ansiosos. Eu falo que nós não podemos olhar muito para o futuro porque eu me conheço, eu sei que eu sou vestida de uma carnalidade, de uma humanidade e que só de pensar no deserto que talvez eu esteja passando no dia de hoje, eu não queria nem pensar no futuro. Mas o fato é que a fé nos convida a olhar para o futuro e ter esperança que o Senhor já está lá. E nós não precisamos ter medo porque Ele já cuidou de todas as coisas. Porque sabemos que Deus está conosco e que Ele tem um propósito para cada um de nós. Amém? Então, se você se sentir presa ao passado, lembre-se de que Deus tem um futuro para você, de que Deus tem um propósito na sua vida. Esqueça o que ficou lá atrás, esqueça daquilo que você praticou por tantos anos servindo a Satanás. Esqueça disso. Use isso como uma ferramenta de testemunho para o que Deus tem para fazer para você na frente. Você está perdoada em Cristo Jesus. Sinta-se perdoada em nome de Jesus. Sinta-se abraçada por Jesus. Agora pegue tudo o que se passou e coloque numa nova caixa. Uma caixa de testemunho, de transformação do que o Senhor está fazendo e vai fazer na sua vida a partir desta semana, se você ainda não está vivendo em Cristo Jesus. Amém? Aprenda com seus erros, com seus fracassos. Perdoa. Siga em frente em direção a Jesus. Coloque sua confiança em Deus, irmã, e avance com a certeza de que Ele está guiando os seus passos. Amém? Deus tem um propósito na sua vida, minha irmã. Se você já está buscando em conhecer a Cristo durante essa semana, desses devocionais que te convidaram a isso, a conhecer de fato, não pelo que as pessoas falam de Jesus, mas você ter uma experiência de conhecer a Ele, entregar a sua vida,
reconhecer as suas falhas, o quanto você erra diante de um Deus tão perfeito. Se você foi levada, está sendo levada a este lugar de arrependimento mesmo, de falar, nossa Deus, como eu sou falha, como eu não sou nada. E se você decidiu ontem a viver uma vida de transformação em Cristo Jesus, porque isso é uma decisão, Cristo é quem faz em nós, mas nós que decidimos se Ele vai fazer ou não. É Cristo que nos molda todos os dias, porque todas as vezes que nós olhamos para a palavra e vemos o quanto falha nós somos, Ele vai mudando e transformando em nós. Mas isso é nós que deixamos Ele fazer, tá, irmãs? O Senhor, Ele não vai querer mudar você só porque Ele quer, não. É claro que a sua vontade é soberana. Se Ele tem algo em nós e Ele quer, Ele vai te levar cada dia mais para um lugar para que você se decida e deixe Ele fazer. Mas a decisão sempre vai ser nossa de deixar o Senhor operar nas nossas vidas. E se você está vivendo isso, agora de fato, nessa sexta-feira, a palavra para você é: sinta-se abraçada, perdoada, restaurada para viver uma vida com o Senhor, amém? Abre o seu coração, deixa o seu passado para trás e deixa o Senhor operar na sua vida. Em nome de Jesus, Deus tem um propósito lindo na sua vida, minha irmã. Siga em frente, não fique olhando o que Satanás vai querer jogar na sua cara. O que você fez e deixou de fazer. O que você fez e deixou de fazer fez parte da sua história, amém? Só que bote numa caixa de testemunho. Deus agora vai usar tudo isso que você passou para glorificar o nome dele agora que você está vivendo com ele, amém? Eu quero orar por você, para que Deus te liberte mesmo deste lugar, para que você se sinta mesmo perdoada, mas que você continue avançando, não paralise agora no perdão do Senhor. Avance rumo ao propósito que Deus tem na sua vida, amém? Deus querido e amado, Jesus, quero te louvar, Senhor, nesta manhã maravilhosa, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado porque mais uma vez acordamos e estamos aqui, Senhor, ouvindo a tua palavra. Deus querido, eu quero, Senhor, nesta hora te pedir, Senhor, pela vida desta minha irmã que está aí do outro lado, Pai, e que ouviu a mensagem dessa semana e decidiu, Senhor, viver uma nova vida com o Senhor, Pai. Não permita, Senhor, que Satanás continue, Senhor, jogando na sua cara, jogando ela no seu passado, paralisando assim, Senhor, o destino, o propósito que o Senhor tem na vida dela, Pai. Eu sei que esta mulher que me ouve aí do outro lado, o Senhor a ama e o Senhor quer levantar ela grandemente nesta terra, Pai. Oh, Jesus, em nome de Jesus, Pai, ela já reconheceu seus erros, ela está buscando em conhecer o Senhor, Pai, ela se arrepende, Senhor, por ter vivido uma vida talvez promíscua, uma vida distante do Senhor, longe, Senhor, oh, meu Pai, dos teus princípios, dos teus ensinamentos, oh Deus, mas ela não resistiu a essa palavra e ela quer viver, Senhor, uma metanoia com o Senhor, uma transformação mesmo de mente, Pai, a fim de dedicar a sua vida para o Senhor, Pai. Como assim um dia eu fiz, estou buscando, avançando todos os dias mais um pouquinho, Pai, sabendo que todos os dias o diabo quer nos jogar no passado, mas, Senhor, nós cremos que o Senhor é poderoso, Pai, para caminhar conosco, sabendo que lá na frente também o Senhor já está com a sua onipresença, Senhor, para nos entregar, Senhor, ao prêmio desta longa caminhada, Jesus, que é estar com o Senhor no céu, Pai. Ó Deus querido, fortalece essa minha irmã, Pai. Fortalece, Senhor, esta minha amiga, Senhor, que está me ouvindo aí do outro lado, para que ela venha crer nessas palavras e ela prossiga, Senhor, caminhando rumo ao alvo, que é o Senhor Jesus, a fim e crendo que o Senhor tem algo na vida dela e um propósito na vida dela, Pai. Ajuda ela, fortalece essa mulher para a honra e glória do teu nome, Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, mulher. Uma sexta-feira abençoada, um final de semana maravilhoso para você, para sua família. Fica firme com Jesus, amém? Jesus tem grandes coisas na sua vida.